Bom dia, bom dia. Sete horas em ponto, 7 e 1 na verdade. Deixa eu tirar logo a nossa música daqui. Sejam bem-vindos à nossa live Café com o Presidente. 24 anos de Herbalife hoje, Mariano, parabéns. Galera, para quem não conhece o senhor Mariano, 80 anos, desenvolve o negócio Herbalife, faz parte da equipe de milionários e hoje fazendo 24 anos. A maioria das pessoas com 80 anos já querem estar aposentado há muito tempo. E seu Mariano está aqui, não perde uma live, todo dia está aqui. É um exemplo para todo mundo aí, parabéns. Mas vamos começar a nossa live. Sexta-feira é uma live especial. Eu quero ouvir algumas pessoas dando depoimento. Aparecida Guedes, se você puder hoje, Aparecida Guedes, eu sei que você está no espaço. Se você puder hoje falar aqui 1 minuto pra gente o que a live tem te ajudado, você vai ajudar alguém aqui, beleza? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui, a gente pega um texto aqui, né? Hoje sexta-feira, a gente começa sempre com essa música. Mariano vai fazer 82 anos, então desculpa a vergonha que eu passei aqui. Não é 80, não são 80, são 82 anos em maio. E tá nessa live todo dia, não perde um dia, beleza? Hoje o versículo está na segunda carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 2, que diz o seguinte, pois ele disse, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Galera, eis agora o tempo sobremodo oportuno. Deixa eu perder aqui. O dia da salvação. O que esse texto bíblico
ensina para mim e para você, logo de manhã, numa sexta-feira única, que não repete mais essa data. Não sei se você já ouviu uma expressão, tem uma expressão falada assim, ó, não deixe escapar por entre os dedos, né? Essa expressão, não deixe escapar por entre os dedos, ela remete à sensação de a gente perder algo valioso, né? Como você pega assim a água, se eu virar esse copo de Hype Drink aqui assim na mão, ó, mesmo com os dedos fechados, ou pegar uma areia, né? Ela vai vazando ali no meio dos dedos, né? E a gente tem que aprender, né? Com essa passagem bíblica. Muitas vezes a gente deixa passar as oportunidades, né? E as oportunidades geralmente, galera, sabe por que a gente deixa passar? Às vezes é por falta de atenção ou por falta de percepção. E isso pode trazer muito arrependimento. Eu fico triste, deixa eu dizer para vocês, eu fico triste quando eu, com 24 anos de Herbalife, já no nível de presidente, já passei várias fases do negócio, quando eu falo de Herbalife para alguém, né? E a pessoa fala assim, vou pensar. Gente, me dá uma dor no coração. Eu vejo que a pessoa tem uma vida mediana. Ontem eu até estava conversando com uma pessoa sobre estatística de números, né? A gente está no melhor negócio do mundo. E as pessoas ficam pensando ainda, a gente está num negócio onde mais de 70% das pessoas estão acima do peso e alguém fica pensando se a Herbalife é um bom negócio ainda ou não. A gente está num negócio onde mais de 70% das pessoas estão com problemas financeiros, uma renda extra nunca é demais e as pessoas ficam pensando se a Herbalife é bom ou não. A gente está num negócio de empreendedorismo. A maioria das pessoas não realizam seus sonhos, a maioria das pessoas nunca fizeram uma viagem internacional. E a gente tem aqui a faca e o queijo na mão e tem gente que fala comigo assim, eu vou pensar melhor. Gente, me dá uma dor no coração. As pessoas perdem as oportunidades, é falta de percepção, é falta de atenção, está focado em coisa que não leva para lugar nenhum. A gente tem a chave. Galera, deixa eu dizer para você, Herbalife não é perfeito 100%, tem que trabalhar, né? Mas eu não conheço nada igual a esse negócio. Eu queria que você entendesse. Eu posso pegar aqui vários empresários, Magno Vieira, Fábio e qualquer profissional aqui que já fez outra coisa antes e ele vai entender que quando comparam, por isso que eu pergunto sempre para quem vem aqui na live, me diz uma coisa que você conseguiu aqui na Herbalife que você não conseguiria lá fora, né? É porque eu quero mostrar para as pessoas, você não tem ideia, eu queria transmitir a minha visão para as pessoas do que pode acontecer com elas. E às vezes a gente perde momentos importantes. E quando eu perco por momentos importantes, às vezes eu perco a oportunidade da minha vida, né? Tem uma história que o cavalo selado não passa muitas vezes na sua frente. E às vezes quando a gente perde momentos importantes na nossa vida, isso pode impedir, tanto a mim quanto a você, de dar passos essenciais para que sua vida mude. Eu não sei se você já viu aquelas ampuletinhas assim, né? Que fica caindo na areia. Ela simboliza ali, né? Que o tempo está passando, o tempo está passando. E ela mostra como o tempo flui rapidamente. Galera, passaram-se os últimos 6 minutos agora, de 7 a 6, passaram os minutos. A gente não recupera mais. Você sabe que tem gente que vai entrar na live agora, né? Tem gente entrando na live agora aí, ó. Tem gente que está entrando na live agora e que já perderam 6 minutos de live, né? Então, eu não sei como é que você vê o tempo, tá? Uma coisa eu sei. Todo dia tem 24 horas. Agora a forma como eu e você, né, administramos essas 24 horas, elas vão fazer uma diferença enorme por toda a nossa vida. Se a gente não tiver essa consciência disso, né, a gente perde momentos preciosíssimos. Às vezes atividades triviais, né, que a gente faz e está deixando de fazer coisa importante, o que realmente importa. Eu queria que cada hora que você tivesse, cada momento que você estivesse fazendo algo, não importa, agora, nesse momento agora, ó, 7 e 7, eu não sei o que você está fazendo, eu estou aqui transmitindo uma live, você, eu imagino que está aí assistindo uma live, às vezes está no Espaço Vida Saudável, está no trânsito, está em algum lugar na sua vida, eu não sei o que você está fazendo, mas nesse momento agora eu queria que você sempre fizesse perguntas. Em todos os momentos da sua vida você fizesse perguntas. E as perguntas são muito simples. Pergunta número 1, o que eu estou fazendo agora, no futuro vai me dar mais saúde ou menos saúde?
O que eu estou fazendo agora, no futuro, vai me deixar mais próspero ou menos próspero financeiramente? E pergunta número 3, o que eu estou fazendo agora, no futuro, vai me dar a possibilidade de estar mais junto ou mais longe da minha família? Essas 3 perguntas eu queria que você fizesse todos os momentos. Wellington, tô lendo. Tá bom, pergunte. Nesse momento agora, o que eu tô lendo vai me deixar mais próximo financeiro? Vai me deixar com mais saúde? Vai me deixar mais próximo da minha família? Ah, não, tô dirigindo um carro agora para ir trabalhar. Tá bom, o que eu estou fazendo agora vai me deixar com mais saúde, vai me deixar mais próximo financeiramente, vai me deixar mais próximo da minha família no futuro? É isso que eu quero que você se pergunte. E toda hora que você fizer essa pergunta e você vê que a resposta é não, está na hora de você mudar o que você está fazendo. É fundamental, galera, a gente revisar as nossas prioridades. É fundamental a gente investir nosso tempo de forma intencional. Por isso que eu falo que segunda a sexta a gente precisa executar. Sábado a gente faz os ajustes. Domingo a gente faz o planejamento. O mês de fevereiro está acabando hoje. Amanhã já é março. Já se passaram 2 meses do ano. E a pergunta é como é que a gente está em relação às nossas metas e objetivos, né? Quão perto a gente está delas? Está se aproximando? Está ficando mais longe, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu queria que você prestasse muita atenção o que você está fazendo com o seu tempo. A gente deve evitar, galera, trocar aquilo que é supérfluo. A gente precisa ter primeiro tempo, garantir um espaço para Deus, garantir espaço para a família, garantir espaço para os nossos propósitos. Se necessário, deixa eu dizer uma coisa para você, se for necessário, você precisa reorganizar sua agenda. Aproveite bem cada instante. Você sabe que as promessas de Deus, elas estão à sua disposição e a gente não tem tempo a perder, né? Tem bênçãos sem fins para acontecer na sua vida. Os sonhos de Deus são muito maiores que os seus. Eu queria que você saísse dessa live com uma certeza. Você é um campeão. Você pode conquistar o impossível, mas depende do que você vai fazer. Eu quero finalizar com uma frase do pastor Júnior Rochirola. Ele diz o seguinte: suas escolhas influenciam o seu amanhã. Sai daqui com esse pensamento, suas escolhas influenciam o seu amanhã. Galera, hoje é a nossa live de número 1271. A maioria das lives estão lá no YouTube. Se você não é inscrito, inscreva no canal. Depois que está lá no canal, aperta o sininho para você receber as suas notificações. Compartilhe, comente as postagens lá. Mas você precisa ser produtivo, não pode passar mais um dia, não pode passar mais um mês, né? A gente começa nossas lives sempre também com uma frase do dia, e essa frase do dia vai para um grupo seleto de pessoas. E não é para você que está aqui na live, não. Essa frase do dia aqui não é para você, não. Mas eu sugiro que você pegue essa frase do dia e compartilhe ela nas redes sociais. Um dia desse, a Cris, lá de Barão de Cocais, em Minas Gerais, ela pegou a frase do dia e ela escreveu num papelzinho assim, ó, galera, eu repostei, deu mais de 300 visualizações. Então deixa eu dizer uma coisinha para você, a frase do dia, às vezes ela não é para você, mas é para alguém que precisa. Então anota essa frase do dia aí, quem puder escreva ela aqui nos comentários, e a frase do dia diz o seguinte: apenas reclamar é um investimento que traz 0% de retorno. Vou repetir, apenas reclamar é um investimento que traz 0% de retorno. Eu não conheço ninguém que foi para lugar nenhum que vivia reclamando. Galera, essa semana foi uma semana muito legal. Não sei para vocês, mas eu anotei tanta coisa. A gente teve na segunda-feira Fabiana Sarmento, que show que a Fabiana deu aqui. Terça-feira, Maritza Peixoto, falando como que ela expande, como que ela é top royalties, incrível treinamento da terça-feira. Quarta-feira, falamos sobre empreender com sucesso e a gente falou muito sobre não dar desculpas, né? Quem dá desculpa não vai para lugar nenhum. Apenas reclamar é um investimento que traz 0% de retorno. Muito bem, Namu, exatamente isso aí, exatamente isso aí. Deixa eu dizer para vocês, e ontem, galera, eu não sei para vocês,
Mas que live impactante a live de ontem. Que live impactante a live de ontem com a Naura Marques. E a gente fica reclamando de uma dor de dente. A gente fica reclamando de um cliente que não veio. A gente fica reclamando de um distribuidor que entrou e não faz nada. E a Naura, em 5, 6 anos, 3 doenças aí, primeiro no rim, depois 2 cânceres, um atrás do outro, e superou tudo, tá curada em nome de Jesus. Então eu quero dizer para você que a gente não tem nada, a gente tem tudo para fazer. Nós temos alguns desafiozinhos, problema a gente não tem, problema teve a Naura, né? A gente tem desafio. E eu quero que você saia dessa live hoje com esse sentimento. Tá tudo aí para fazer. Você pode começar hoje, você pode tomar decisões hoje. Porque hoje é uma live especial. Live de sexta-feira não é live comum não. Live de sexta-feira eu gosto, como o Claudinei diz. O Claudinei acabou de entrar agora, né? Claudinei, live de sexta-feira é live de pós-graduação. Eu nem assisti o filme ainda, mas eu vou assistir. Comentei com a minha esposa ontem. A Forja. Live de sexta-feira é live de pós-graduação, então já mete o dedo no aviãozinho. Galera, essa live aqui, hoje eu quero falar sobre determinação, mas eu quero falar de determinação baseado em princípios bíblicos. Não é qualquer determinação, não é determinação que eu resolvo ser determinado, não. Eu quero falar de determinação hoje baseado em princípios bíblicos. Eu quero ouvir alguns distribuidores e já vou começar ouvindo aqui. Aparecida Guedes, fala uma coisa, Aparecida Guedes. Aperta o sinalzinho de mais que tem embaixo na live, eu já quero começar ouvindo você aqui hoje. Então hoje eu quero ouvir vários distribuidores e eu quero também, nós vamos fazer correlação de texto bíblico sobre ser determinado, sobre alcançar as coisas pela determinação. Não é ficar pedindo não, é se determinar, porque quem pede não vai para lugar nenhum, quem se determina chega aonde quer. Então vamos lá, eu quero ouvir logo a primeira pessoa, aperta o sinalzinho de mais aí quem pode dar seu depoimento. Como ninguém apertou, deixa eu ver se eu consigo achar. Eu vou chamar aqui a Aparecida. Galerinha, vão chegando. Espaço KPM. Esse Espaço KPM me manda patrocinado um atrás do outro. Bom dia, bom dia, bom dia. Aparecida, vira a tela para o outro lado aí. Tem uma setinha no seu computador. No seu celular tem uma setinha para um lado e para o outro. Aí! Bom dia, Aparecida. Diz pra gente. Bom dia, diz pra gente de onde Bom você dia. é. De onde que você é, o que você fazia antes da Herbalife e quais eram as suas insatisfações. Wellington, eu sou de Malta, na Paraíba. Nasci e me criei na roça e mudei para Camaçari há 36 anos atrás. Quando eu conheci a Herbalife, eu tinha um bar, restaurante e lanchonete, onde eu e meu esposo, a gente era o dono, o funcionário, era tudo. E lá, aos 26 anos, eu perdi minha saúde, que a gente trabalhava de dia e de noite. Perdi minha... Isso, eu cozinhava, fazia tudo. Eu cozinhava, tomava conta do balcão, tudo. De banco, de tudo, era eu e ele. E eu perdi minha saúde com 26 anos, né? Eu infartei. E aí fiquei com a pressão desregulada. E foi quando eu cheguei na Herbalife, eu estava com 114 quilos, tinha feito dieta louca, tinha eliminado 10 quilos, 14 quilos, e estava exatamente com 100 quilos, mas que representava para mim 150 quilos, muito inchada, muito intoxicada. E foi exatamente quando eu pedi a Deus uma direção para mim viver. Fui numa cardiologista, ela me desenganou e chegou para mim a Herbalife, que usando, 3 dias depois, eu estava dormindo melhor, que tinha 6 anos que eu não dormia. Eu estava indo ao banheiro, que eu passava 20 dias sem ir ao banheiro, né, tudo errado a minha alimentação, e estava com energia. E as pessoas da minha rua, são meus clientes hoje, eles lembram disso. Eu não dava um bom dia a ninguém, era enfesada, era toda mal-humorada. E hoje, né, eles acordam com o meu bom dia, feliz e forte. E 4 meses depois, eu tinha eliminado 33 quilos, saindo no manequim 58 para um manequim 44, onde tudo isso me leva hoje a ter saúde. Depois de 24 anos e 4 meses de Herbalife, nunca mais eu entrei numa ambulância para uma emergência. Hoje eu tomo meus produtos todos os dias e
Gratidão, gratidão é a minha maior oração. E eu quero te agradecer, porque eu venho acompanhando esse trabalho dessas lives, mas há poucos dias eu comecei a colocar dentro do meu espaço de vida saudável as lives, porque a gente acha que a gente precisa de coisas novas lá fora, mas a gente já está com tudo pronto, né? Então, eu comecei a colocar dentro do meu espaço, comecei a compartilhar com a minha equipe, e você não tem ideia, Wellington. No STS a gente vai ver um pouquinho dos resultados, né? Eu estou muito feliz com os resultados. E eu estou me inspirando de verdade todos os dias, porque você traz as melhores pessoas para essas Muito lives, né? obrigado, galera. E E a a gente vai. Aparecida, que era cozinheira, hoje faz parte da equipe de milionários da Herbalife. Aparecida, obrigado pelo seu depoimento. A sua história inspira o Brasil Obrigada. inteiro. Galera, quantas cozinheiras... Hoje você tem que sair daqui hoje e contar para no mínimo uma cozinheira que você conhece a história da Aparecida. Obrigado, Aparecida. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. E agora eu aperto esse sinalzinho de quê? É só apertar o xizinho aí que você sai. Meu Deus, Não, cadê o eu vou X? você, peraí, eu te removo. Ok. Galera, já começamos com o pé direito. Uma ex-cozinheira faz parte da equipe de milionários da Herbalife. Uma história incrível de superação. Então se prepare, porque a live de hoje vai ser uma live muito abençoada. Quero ouvir outras pessoas. Hoje é dia de sexta-feira, é o dia onde você pode dar o seu depoimento. E o tema hoje da nossa live, que é uma live de pós-graduação, o tema da nossa live hoje é determinação. Galera, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um texto bíblico que está aqui. Tem um texto bíblico que está no livro de João, tá? João, capítulo 14, versículo 13. O que diz João, capítulo 14, versículo 13? Diz o seguinte: e tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. Vou repetir para você. E tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que esse texto ensina para mim e para você? É que eu e você, nós precisamos aprender a se autovalorizar, sabia? Galera, primeira coisa de tudo, é preciso que você tenha uma autovalorização da sua pessoa. Às vezes a gente valoriza o outro, valoriza a esposa, valoriza o filho, valoriza os amigos, valoriza a empresa, valoriza o governo, valoriza todo mundo e esquece de nos valorizar. Deixa eu dizer para você, você tem talento demais. Você tem qualidade demais. Tem defeito? Tem. Eu também tenho muito, assim, ó. Se eu quiser, eu posso começar a relacionar aqui agora e a gente vai até 9h30 só relacionando meus defeitos. E são muitos. Agora, a gente precisa se valorizar. Cada um de nós aqui tem seu valor. Cada um de nós aqui tem as nossas qualidades. E essas qualidades é para fazer diferença na vida dos outros. Para isso, na hora que você se valoriza, entra um poder muito grande na sua vida, que chama-se o poder da determinação. Nesse livro, nesse versículo bíblico, né, onde diz que em tudo, vou repetir, em tudo que pedirdes em meu nome, que eu vou fazer. Jesus estava falando que tudo que você pedir em nome dele, ele vai fazer, para que Deus seja glorificado no Filho, né? Diz que as pessoas que estudam, né, linguagem, né, diz que a palavra grega pedirdes, que está escrito ali na Bíblia, no texto bíblico, a palavra grega pedirdes, quando ela é traduzida, ela não tem o significado de pedir, mas tem o significado de determinar. Então, o que é isso? Em vez de ser pedirdes, teria ser determinardes, né? Então, a primeira lição que a gente tem que aprender nessa live hoje, anota aí. Primeira lição da live de hoje, né? Eu e você, a gente não precisa de pedir bênção. A gente precisa determinar bênção. A gente precisa exigir. A gente precisa mandar. Ou seja, anota isso aí que é importante. Você precisa tomar posse daquilo, galera, que a gente aprende na palavra de Deus. Aqui é um livro fechado, mas quando ele está aberto, é Deus que usou alguém para escrever isso aqui.
Aqui é a palavra de Deus que está aqui nesse livro. E aqui fala que é o seguinte, que você precisa determinar as coisas. Deixa eu dizer uma coisa. Tem muita coisa nova que a gente vai aprender aqui nessa live hoje. Se prepare, concentra aqui. Vão ser mais 35 minutos aqui de conteúdo que vai valer a pena. Agora, não adianta só você passar aqui mais uma sexta-feira e aprender. Você precisa colocar em prática. Então, o meu convite hoje, que hoje seja um dia marcante na sua vida. Que não seja mais um dia. Vai ser um dia que você vai lembrar. Naquele dia eu tomei decisões. Naquele dia eu aprendi a determinar as coisas na minha vida e consegui ter sucesso. Então já mete o dedo no aviãozinho aí. E eu quero ouvir, gente, hoje dia de sexta-feira é quando a gente ouve outras pessoas. Então, se você quer dar o seu depoimento, o que essas lives te ajudam, aperta no sinalzinho de mais aí que eu quero ouvir uma pessoa que participa das lives. As lives têm ajudado. Se ninguém se candidatar, eu vou procurar alguém aqui. Deixa eu procurar aqui. Meu amigo que aparece primeiro aqui é o Alexandre Carneiro, Glória, Leonardo da Luz. Vou chamar Leonardo da Luz. Vou chamar Leonardo da Luz. Senão eu vou chamar Cris Ribeiro. Leonardo da Luz. Vamos ver Leonardo da Luz. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mandei o convite para Leonardo da Luz. Se Leonardo da Luz não aparecer, eu chamo outra pessoa. Galera, você não tem a ideia como é importante não você participar da live, mas aprender, praticar bastante. Tá virado aí, meu irmão. Só vira a câmera aí na setinha. Muito Fala, bem, Wellington. Leonardo. Bom dia, Beleza? Leonardo. Tudo bem? Bom dia a todos. Tudo ótimo. Leonardo, fala pra gente de onde Eu só você pôr a camisa aqui. o que você fazia antes, quais eram as suas insatisfações? Eu sou policial militar, sou tenente-coronel daqui de Pernambuco. Tenente coronel? Rapaz, Isso. tem que prestar continência. Me diga uma coisa, então, de Pernambuco, tenente coronel, quais são as maiores insatisfações? Você sabe que eu tenho um presidente de primeira linha que é tenente coronel, né? É coronel fechado, Não, coronel mas Jean ele Paiva. era tenente coronel na época. Isso. Eu, quando entrei na Herbalife, em 2006, eu era tenente, né? E o coronel Paiva, foi uma das minhas inspirações para que eu desse continuidade nisso, né? E quando conheci a Herbalife, eu estava em busca de uma renda extra. Na verdade, estava estudando já. Ser oficial da polícia, para mim, era um sonho. Foi um sonho, né? Realizado. E quando eu conheci a Herbalife, eu estava insatisfeito com a questão de merecimento na polícia, em busca de melhores resultados financeiros. E quando eu conheci a Herbalife naquele ano, eu me identifiquei com a oportunidade, entrei de cara, né? Durante a pandemia, eu dei uma parada, na verdade é essa. Então, eu passei 4 anos e meio afastado, que eu já estava em uma função que eu já era major da polícia, já estava em uma função e muito parecido com o Coronel Jean, que eu estava como ajudante de ordem do governador daqui de Pernambuco, passei quase 2 anos nessa função, e decidi voltar, né? Decidi voltar mais de um incentivo do meu hoje patrocinador, o Ranimini, né? De um evento com o qual fui participar em Ribeirão Preto. E naquele evento, eu estava voltando, né? Voltar para a Herbalife, vou dizer, tomar adesão numa coisa tão simples. Do evento de Ribeirão Preto, foi feita a promoção para estar na Extravaganza, a Extravaganza Últimas do Brasil em 2023. Voltei na Extravaganza, me animei mais ainda. E ano passado, 2 de janeiro de 2024, recomeçamos com o Espaço Vida Saudável aqui em Recife. E aí, o ano 2024 foi o ano de aprendizado, o ano de renovação das coisas. E esse ano as coisas, os resultados são maravilhosos, que tudo que está acontecendo. Leonardo, diz pra gente quando é que você começou a assistir essas lives, como você conheceu as lives e, para finalizar, como que elas te ajudam no dia a dia. Olha, essa live aqui eu conheci na pandemia, na verdade, né? Mas na pandemia eu estava naquela época de muitas dúvidas, ninguém sabia para onde ia. Foi um momento que eu realmente dei aquela parada com a Herbalife. Mas eu voltei ano passado, né? Uma pessoa que você vai conhecer, a Ilka. Ilka é uma downline, uma supervisora downline minha, né? E tá muito animada com a live, só já conheço. Eu voltei na live para acompanhar a Ilka e realmente fiquei encantado com as lives, né? Então, sempre, agora o horário que demorei para sair, porque eu tava sem camisa, eu tô me arrumando para sair pro trabalho,
Então, a live sempre que eu posso, estou aqui, estou ouvindo, estou escutando. Quando não escuto, vou para o YouTube e vejo posteriormente e repasso para a equipe também. Mas a live tem me ajudado muito, né, com os treinamentos, são muitas ideias novas, os treinamentos bacanas, né, isso tem me ajudado, a equipe tem crescido, eu creio não, com certeza, são as lives que têm ajudado muito e bacana. Outra pergunta que falou, eu esqueci. Não, é só isso mesmo. Leonardo, brigadão, cara. Parabéns aí, sucesso. E agora vamos partir para cima, que 2025 é o nosso ano. Eu tenho certeza que nos próximos anos a gente pode estar aqui, não ter novos Guedes, milionários e presidentes. Brigadão, seja bem-vindo. Cara, eu Bom que carnaval pra agradeço. você aí. Eu agradeço você por essa disponibilidade de estar aqui, né? Eu tenho falado para você, por muita gente, e agradeço você e a todas as pessoas que têm colaborado aqui com o crescimento da Herbalife Brasil. Muito obrigado a todos. Beleza, irmão? Fica com Deus. Brigadão. Tchau, tchau. Rapaz, começamos já com o pé direito hoje, hein? Começamos com o pé direito. Galerinha, hoje nós vamos falar sobre determinação. E a pergunta é como colocar em prática o poder da determinação. A partir de agora, o que nós vamos fazer? A partir de agora, eu quero que você entenda que você não precisa mais ficar orando, pedindo prosperidade, pedindo cura, pedindo mais clientes, pedindo mais dinheiro, né? Ou então pedir vitória sobre as tentações que aparecem. A partir de hoje, o que nós vamos fazer? A gente vai determinar, ou seja, a gente vai exigir que o mal saia, exigir que a prosperidade venha, exigir que clientes batam na nossa porta, exigir que pessoas queiram desenvolver atividade, exigir que o meu casamento seja melhor, que o meu relacionamento com meus filhos seja incrível. A partir de hoje, galera, mas onde isso é respaldado, Wellington? Isso é respaldado pela Bíblia? Sim. Lá no livro de João, capítulo 14, versículo 13, diz que em tudo quando determinares em meu nome eu farei. Opa! Mas lá falava pedirdes, mas no grego diz que pedirdes significa determinar. Então o texto correto seria em tudo que determinares em meu nome eu o farei. Galera, a gente tem que aprender a determinar. Eu não sei como que é o seu nível de ação no dia a dia, mas determinar, deixa eu dizer para você, determinar é marcar tempo. Determinar é fixar, é definir. Determinar é ordenar, falar assim, ó, vai acontecer de qualquer maneira. Vou decretar isso aqui, vou decidir que eu vou ser diferente em 2025. Que 2025 não vai ser mais um ano não. Vai ser o ano modelo, o ano onde eu me desenvolvi, onde eu me aperfeiçoei. Gente, quantas pessoas não passam a vida inteira sofrendo, né? Pedindo para Deus o tempo todo que cure, que solucione um problema, né? Que salve lá os pecadores, que faça uma porção de coisas. E a gente, a partir de hoje, a gente tem que entender que, na verdade, o que Deus quer, né? É que Ele tem estado o tempo todo aí, Deus o tempo todo, Ele está esperando que eu e você determinamos para que Ele possa fazer a obra. Então, Wellington, então como que eu faço isso na prática, né? Vamos trazer para a prática, né? Na prática, você precisa entregar isso aí e falar assim, Deus, ó, a minha meta é essa aqui, já está determinado que 2025 vai ser o melhor ano da minha vida, eu vou fazer o que tem que fazer, vou assistir essas lives, vou aprender, vou praticar, vou ensinar para o maior número de pessoas, vou participar dos treinamentos da Herbalife, não perco nenhum STS, vou fazer contato todo dia, eu determino que vai ter clientes novos, que eu vou fazer T90, que eu vou vender delivery, que eu vou crescer nesse negócio, que eu vou mudar de nível. Você não tem ideia na hora que você começar a determinar as coisas na sua vida e não ficar apenas pedindo. É agradecer como já tivesse alcançado. Galera, Wellington, mas eu vou determinar é exigir de quem? Deixa eu dizer uma coisinha para você. A gente não pode exigir nada de Deus, na verdade? Não podemos mandar em Deus que Deus faça isso ou aquilo, porque Ele é Senhor e nós somos servos, mas a gente pode obedecer. E determinar nada mais é que obedecer ao Senhor. Quando a gente determina, por exemplo, em nome de Jesus, o poder de Deus, ele entra em ação, né? E vai realizar aquilo que a gente quer. Então, o meu convite para você hoje, nessa manhã, é que você comece logo de manhã determinando, né? Hoje eu determino que farei novos clientes. Hoje eu determino que farei novos contatos.
Hoje eu determino que vou fazer novas apresentações, vão acontecer vendas. Eu determino que o meu casamento hoje não vai ter briga, que eu vou melhorar a minha parte física, vou melhorar a minha parte emocional. Então a gente precisa começar a determinar. Galera, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, ele é muito simples nas coisas. E isso que eu estou falando para você, que você sair daqui hoje com esse pensamento, não ficar pedindo, tá? Não ficar mendigando. Por que mendigando, Wellington? Porque eu e você, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Somos filhos de Deus. Agora, pensa comigo. Pensa comigo. Se eu e você somos a imagem e semelhança de Deus, se eu e você somos filhos de Deus, você já imaginou filho de Deus mendigando? Escreve para mim aqui na live. Você imagina um filho de Deus mendigando? Lógico que não. Imagina o filho do cara mais rico da sua cidade. Ele mendiga? Ele pede ou ele fica determinando que as coisas aconteçam? Eu sei que parece simples, mas deixa eu dizer para você. Esse é o meio mais rápido e seguro que a gente pode receber as bênçãos de Deus, sabia? É quando a gente determina que a gente vai conseguir. Quando a gente começar a agir desse jeito, né, com esse método aqui, de não ficar pedindo, né, mas de determinando, não só ficar pedindo, mas obedecendo, né, o que está escrito aqui, os princípios bíblicos. Deixa eu dizer para você, Deus não faz nada complicado, não. O negócio é simples. Agora, tem que ver se eu e você estamos seguindo as regras. Eu e você estamos seguindo o manual está aqui. A pergunta é, eu e você estamos seguindo o manual? Deixa eu dizer para você, Deus não complica nada. Os homens, sim, nós complicamos as coisas, né? A gente complica aquilo que a gente faz. E às vezes, além de complicar, a gente até tenta complicar as coisas que Deus já facilitou. Às vezes Deus põe um cliente na nossa frente, a gente só precisa mostrar resultado e fechamento. E a gente fica falando lá aquele monte de baboseirinha. E a gente pega e não deixa de vender porque a gente fala demais. E a gente tem uma boca e dois ouvidos. É para a gente ouvir mais e falar menos. Ouvir as insatisfações e levar a solução. Deixa eu dizer para você, as coisas de Deus, elas são muito mais simples e descomplicadas. E agora a gente precisa entender que determinar, galera, é um desafio para quem não crê. Para você que crer, determinar não é desafio. Determinar é simples. Por exemplo, vamos dar só um exemplo aqui. Se você determinar, por exemplo, em nome de Jesus, você pode ficar certo que a sua ordem não vai falhar. A sua determinação não vai falhar. Aquilo que você quer vai ser realizado. Gente, as palavras de Jesus, é bíblico isso. As palavras de Jesus, elas não vão passar. Na Bíblia diz que ainda que o céu e a terra passem, as palavras não passarão. Está no livro de Mateus. Eu posso procurar aqui, ó, Mateus. Vamos pegar aqui Mateus 24. Ó, Mateus 24:35 diz o seguinte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Galera, deixa eu dizer uma coisinha para você aqui. 100 pessoas na live, mete o dedo no aviãozinho aí, ó. Você pode mandar para 20 pessoas, mete o dedo no aviãozinho. Quando a gente age sobre a palavra de Jesus, anota aí, a vitória é certa. Por mais difícil e desanimadora que seja a situação que você está vivendo hoje, anota isso aí. Por mais difícil e desanimador que seja a situação que você está vivendo nas finanças, no casamento, na saúde, em todas as áreas da sua vida. Na hora que a gente usa a nossa fé e a gente declara e a gente determina que a gente vai alcançar algo, que a gente vai realizar, que a gente vai conquistar algo, você não tem ideia como as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Você não está nessa live aqui à toa hoje, não. Você não passou perdido aqui hoje, não. Deus quer falar com você. Quer falar com você que você precisa ser determinado, que você precisa ser diferente. Na hora que você determina as coisas na sua vida, você pode até começar a descansar. Mesmo que os sintomas ainda permaneçam, as coisas não começam a acontecer do jeito que você queria, que tudo parece estar dando errado, as coisas vão mudar.
mas tem o princípio primeiro. Deixa eu ouvir mais uma pessoa aqui. Quem é? Ninguém quer dar depoimento, ninguém apertou o sinalzinho demais. Deixa eu chamar mais uma pessoa aqui. Joelma, Protein Gourmet. Vamos chamar. Eu vou chamar Cirlei83, que eu nem tenho ideia. Shirley Marques. Cirlei Marques. Vamos ver quem é Cirlei Marques, que eu não tenho nem ideia. Mandei o convite para Cirlei Marques. Cirlei Marques. Galera, hoje é o dia da gente... Bem-vinda, Maritza Peixoto. Já falei de você aqui hoje, viu, Maritza? Gente, deixa eu dizer uma coisinha para você. Se a live te ajuda, dá seu depoimento aí. Tem que virar a câmera, tá do lado errado. Bom dia! Bom dia! Só dá gente bonita aí, hein? Qual o nome da menina? Fala o nome. Heloísa. Heloíse. Quantos anos tem, Heloíse? 7. Heloíse está assistindo na live pela primeira vez ou já assistiu outras vezes? Já assisti outras vezes, né? Com a mamãe. Fale Ela pra sempre... gente qual o seu nome e de onde que você é. Meu nome é Cirlei Marques, eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul. Muito bem. Agora aí são 6h30 da manhã. Assim, ela tá se aprontando para ir para a escola agora. Cirlei, o que você fazia antes ou faz ainda? Antes era só dona de casa mesmo, trabalhava fora como empregada doméstica, né? Aí eu conheci meu esposo, que é policial militar. Aí a gente tava bem Você acima viu que passou um tenente-coronel aí agora? Meu Deus. Viu? E tá, me diga uma coisa. E você trabalha com Herbalife? Tá. Sim, trabalho. Quais eram as suas insatisfações quando a Herbalife apareceu na sua vida? Olha, era o meu peso. Eu estava muito acima do peso, eu não podia engravidar na época, né? O médico falou para mim que eu tinha que fazer tratamento. E aí eu fiquei bem triste, né? Porque o meu maior sonho era ser mãe. E aí eu estava muito acima do peso. Não é que eu estava muito gorda, mas tinha muita retenção de líquido, eu tinha problema no útero, né? E eu tinha a pele muito cheia de espinha, era oleosa. Né? Meu esposo também estava acima do peso, não conseguia fazer o TAF lá, que era o teste físico, né? Que tinha que correr. E aí eu queria algo para jantar, algo que eu não jantasse, né? Que substituísse a janta. Olha, naquela época eu nem conhecia a Herbalife. E eu comia muito na janta, eu e ele. E comia muita fritura, nem sabia o que era estilo de vida saudável, né? E aí entrou a Herbalife na nossa vida e eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, eu quero tomar isso aí todo dia, porque eu quero, né, melhorar meu corpo. E aí foi apresentado para ele primeiro. E o homem acha que sempre é a mulher que precisa, né? Verdade. E aí o produto. Nossa, faz 7 anos que a gente toma. Aí a minha patrocinadora falou, se eu tomasse todos os produtos, eu ia mudar o meu corpo, a minha célula, e eu ia conseguir ser mãe. E aí, um ano depois que eu comecei a usar os produtos, veio a Heloísa. Muito bem, Heloísa. Seja bem-vinda ao mundo da Herbalife. Heloísa já nasceu saudável, né? Porque é alimentação saudável. Cirlei, para a gente não demorar aqui, me diga uma coisa. Como é que você conheceu essas lives e como elas te ajudam? Nossa, eu conheci através de uma amiga que postava lá, né? Mandava para mim os aviãozinhos lá. Aí eu comecei a assistir e desde então jamais perco. E você manda aviãozinho? Mando sim. Manda aviãozinho, porque alguém pode precisar também, igual você. Cirlei, muito obrigado, que Deus te abençoe. Heloíse, boa escola para você, Heloíse. Heloíse, meus filhos, desde 1 ano, eles começaram no meio da Herbalife. Os 2 meus filhos são supervisores. Um já tem o próprio espaço dele. Então, Heloíse, seja bem-vinda, viu? Amém. Tchau, tchau. Tchau. Galerinha, tchau, Heloísa. Estamos indo bem hoje, hein? Parabéns aí, Cirlei de Dourados e Heloísa também. Galerinha, deixa eu dizer uma coisinha para você. Hoje a gente está falando sobre determinação baseado em princípios bíblicos. Anota aí. É você que está aí do outro lado, sou eu que estou aqui, é quem realizamos as obras de Deus. Agora que você sabe, depois que eu já te expliquei que você tem que determinar e não pedir, você sabe que é que você que determina, é você que quem fixa os limites,
É você quem diz que vai ser ou que não vai, que vai acontecer ou que não. Então, a partir de hoje, pare de orar chorando, pare de chorar. Ô, Neia, eu vou te chamar daqui a um minutinho, tá, Neia? Eu quero que você dê seu depoimento aqui hoje. Neia, eu vou, já se preparem que a próxima pessoa que eu vou chamar é Neia de Carvalho. Pare de chorar, pare de ficar lamentando, pare de reclamar, pare de ficar suplicando que Deus, né, na sua bondade e misericórdia, lembre de você. Começa hoje a determinar que você é o campeão, determina que você é o vencedor, determina que tem bênção sem fim vindo para sua vida, determina que os sonhos de Deus são maiores que os seus. Galera, começa a se alegrar na presença de Deus, galera. Eu já estava escutando de ronco de manhã, né? Só da gente respirar já tem que ser gratidão. Só da gente enxergar, só da gente ter esse equipamento aqui. Mas meu telefone é velho, não importa. Você está assistindo a live. Galera, a partir de hoje, ore mesmo, orar sim. Eu não estou falando para você não orar, não. Tem que orar, mas é sem mendigar a bênção, né? Mas para agradecer pelo dia, agradecer pelas conquistas, agradecer tão feliz que você é, o que Deus já fez para você, saber que você tem tudo já, que você é filho, que você é herdeiro, que você é imagem e semelhança de Deus. Na hora que você pega esse poder aí, você vai parar de mendigar. Vai começar agora a determinar que as coisas aconteçam na sua vida. Então, deixa eu dizer para você, é isso que eu quero que você entenda. Agora é com você. Você precisa fazer isso, você precisa assumir essa responsabilidade. Deixa eu dizer para você, você não tem ideia do mundo de possibilidades que existe em Deus e você só precisa tomar posse disso. Exatamente isso. Exatamente isso. Deixa eu ouvir mais uma pessoa aqui que eu tô animado hoje. Tô animado. Vou chamar Neia de Carvalho. Conheci a Neia tirando fotografia, galera, há uns 10 anos atrás. Nem sei quanto tempo. Vou até perguntar a Neia quanto tempo eu tenho que eu acordo dela. Oi, Neia, bom dia. Tudo bem? Fala de onde que você é e o que você fazia antes da sua vida. Saudade de você. Bom dia. Bom dia. Eu estou aqui no meu espaço novo, olha. É mesmo? E você tinha um espaço caseiro, hein? Aqui é uma ciclovia. O pessoal faz atividade física aqui o tempo todo. Fala de onde que você está falando, qual cidade, o que você fazia antes? Neia Carvalho, de Mesquita, Rio de Janeiro. Diretamente do meu segundo espaço. Eu tenho outro espaço já há 12 anos. E aí, o que você fazia antes? Eu já trabalhei em banco e o último emprego foi numa oficina mecânica, secretária do meu marido. Aquele salário maravilhoso de marido que a gente sabe qual é, né? Nem fala Mas, enfim, isso, nem fala isso. Herbalife apareceu nesse momento e eu vi uma perspectiva de futuro que ali eu não via. Eu falei que eu acho que a Herbalife já foi feita para mim, porque tinha liberdade de tempo, liberdade geográfica, e eu queria viajar e a gente não tinha como viajar. E eu falo que eu acho que assim, o plano de marketing me encantou. Eu hoje trabalho motivada, falei ontem até com o Daniel, eu trabalho hoje motivada pelas promoções que a Herbalife coloca. Então, vamos embora. Mês que vem a gente está junto aí no outro resort. Galera, eu sei que no caso da Neia não acontecia isso, mas acontece no caso de outras mulheres que trabalham com o marido, ou então até não trabalham, ficam em casa, né? Ou melhor, não trabalha não, né? Com a mulher que fica em casa, ela trabalha feito uma escrava, né? Acorda de manhã, prepara os meninos para a escola, igual a Cirlei está preparando, depois vai arrumar casa, depois vai passar roupa, vai fazer comida, depois tem que preparar o almoço, o jantar para o marido, e o marido chega e fala assim, tô cansado, e arranja comida aí, porque eu trabalhei o dia inteiro, você não fez nada. E ela não parou. E aí, quando pede R$50 para ir no salão, ele reclama. Gente, tá assim, ó, de mulher aí, querendo ganhar R$1.000 só. Mil, não é 2.000, não é 5.000, não é 20.000, não é 100.000. R$1.000 só para poder não depender do marido. Neia, fala para mim, o que essas lives te ajudam no dia a dia? Essa live eu comecei a assistir em 2020, né, quando você começou. E ao contrário do penúltimo rapaz aí que falou que ele estava desanimado em 2020 quando ele começou a assistir a live. Eu não, eu estava motivada e não fechei o espaço em nenhum momento na pandemia. Então, assim, a live ajudou demais, porque qualquer pessoa que tivesse realmente desanimada
ia voltar para o negócio com força. E foi ali que eu acho que foi o meu melhor momento, foi a partir de 2020, né? Quando eu tinha feito uma obra em janeiro, fevereiro, eu inaugurei, em março entrou a pandemia. Eu falei, acabou a vida, né? E não foi. Logo depois você começou, a Herbalife nunca deixou a gente na mão, o tempo todo colocando a gente no lugar certo, da forma de fazer, como fazer. A gente precisava desse como, que eu acho que ninguém sabia como, né? E a gente não ficou desamparado nem um minuto. Eu falo isso todos os dias aqui no meu espaço. Então, a gente tem esse respaldo, essa proteção, vamos dizer assim, da empresa, né? Nesses 12 anos que eu estou, vou fazer 13 esse ano. Né, parabéns aí, parabéns pelo espaço novo. Agora, quando eu for no Rio de Janeiro, me convide que eu vou aí. Que Deus te abençoe grandemente. E mês que vem, né? Agora em abril, a gente encontra aqui em Salvador. Eu vou conhecer o seu espaço, depois você vem conhecer o meu. Vamos embora que vai inaugurar, se Deus quiser, quinta-feira que vem a gente inaugura. Tá meio enrolado lá o negócio. Eu tô saindo lá 11 horas da noite todo dia, mas vai ficar. Faz parte. Mas acho que a vida de presidente é só moleza. Aqui, brigadão. Fica com Deus aí. É você, Wellington. Obrigada. Fica com Deus aí, gente. Tchau, tchau. Ô, galera, hoje nós estamos bem, hein? Já tivemos aqui Cida, tivemos Cirlei, tivemos o Leonardo e agora a Neia. Hoje a live tá abençoada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos falando hoje de ser determinado. A gente está falando sobre o poder. Essas 4 pessoas que passaram aqui hoje, elas têm uma característica. Elas são determinadas. Deixa eu dizer para você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você não pode ser fraco. Você não pode ser fraquinho. Você não pode ser um mendigo. Porque quem é a imagem e semelhança de Deus é forte. Tem um versículo bíblico, galera. Tem um versículo bíblico. Hoje, dia de sexta-feira, a gente usa muito a Bíblia, né? Tem um versículo bíblico que está em Filipenses. Filipenses 4,13. Filipenses 4,13 diz o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Não está escrito posso algumas coisas. Não está escrito devo mendigar naquele que me fortalece. Não está escrito devo ser curado naquele que me fortalece. Não! Está escrito posso todas as coisas naquele que me fortalece. Coisas que sejam da vontade de Deus. Também, na verdade, que se for, não, quero trair minha esposa. Aí não pode, né? Quero pegar a esposa do meu amigo. Não pode também. Quero pegar o marido da minha vizinha. Não pode. Não é isso, né? Mas todas as coisas segundo a vontade de Deus. Gente, deixa eu dizer uma coisinha para você. Na Bíblia, existe, assim, dezenas de exemplos de pessoas, inúmeros casos, de pessoas que determinaram, foram lá e determinaram pela fé, né? E você deve conhecer, às vezes, pessoas que na Bíblia se tornaram muito bem-sucedidas em épocas diferentes, porque elas determinaram. Se a gente pegar, por exemplo, o apóstolo Paulo, né? Quando ele foi lá na cidade de Listra, ele estava lá sentado, tem uma passagem bíblica, né? Está em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos está em Atos dos Apóstolos 14, de 8 a 10. É uma passagem bíblica que eu vou resumir aqui para vocês. A passagem bíblica que diz que Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava sentado, né, lá em Listra, e de lado dele estava uma pessoa que era aleijada, um cara que era coxo. Era coxo dos 2 pés. Imagina alguém com os pés tortos desde o ventre da mãe. Então o menino já nasceu aleijado e passou a vida inteira ali aleijado, né? E nunca tinha andado. E quando Paulo ouviu falar, né, sobre esse menino aleijado que estava lá, ele olhou nos olhos do menino e perguntou se ele tinha fé para ser curado. Ele falou que tinha, e Paulo diz em voz alta assim: levanta-te, até arrepio, ó, levanta-te direito sobre os teus pés. E o menino, que não era menino mais, o homem, saltou, levantou e foi embora. Deixa eu dizer para você. Sabe o que a gente observa nessa passagem bíblica? Paulo não orou para que ele fosse curado. Paulo determinou
determinou a cura dele. Então, deixa eu dizer para você, a gente tem que aprender muito. A gente tem que aprender com quem faz. A gente tem que aprender com quem tem resultado. Gente, tem algumas coisas na Bíblia que eu fico assim, como diz meu amigo Magno Vieira, eu fico absurdado. Essa de Paulo, quantos milagres tem na Bíblia, na verdade? Quantos que Jesus fez? Agora, uma das passagens bíblicas que mais me chama a atenção é uma passagem bíblica que está no livro de Josué. Josué, lá no Antigo Testamento. Josué 10:12. No Antigo Testamento, 10:12, né? Para quem não sabe quem é Josué, Josué é a primeira linha de Moisés. Moisés foi conduzindo o povo no deserto, não aguentou, chegou ali, colocou Josué no lugar dele, que depois colocou Caleb. E Josué, ele estava numa luta. Imagina uma guerra, os caras guerreavam durante o dia, quando escurecia, eles iam descansar, curar dos feridos, né? Eles iam enterrar quem tinha morrido. No outro dia de manhã, começava a guerra de novo. E Josué, ele estava numa guerra. E ele estava vencendo a guerra. E se a guerra parasse naquele momento ali, porque estava escurecendo, né? Olha o poder da determinação. Gente, preste atenção nisso aqui. Se a guerra parasse ali, vamos imaginar que era 5 horas da tarde. Estou chutando um horário aqui. Se eles parassem 5 horas da tarde, o inimigo dele ia lá se cuidar dos feridos, enterrar quem tinha que enterrar, no outro dia ia voltar com força. Sabe o que Josué fez? Ele falou assim, ó, que ele determinou que o sol tinha que deter-se. O sol, gente, cara, quando eu vejo isso aqui, eu não sei vocês, eu queria te ensinar um negócio. Toda vez que você for ler a Bíblia, leia imaginando que você está lá naquela cena. Imagina que você estava na cena onde Paulo curou aquele cara que era coxo. Agora imagina a cena agora, você lá no meio de uma guerra, e Josué fala assim para o sol: Sol, detém aqui em Gideon. E lua, detém no vale de Ajalon, que era em outro lugar. Ou seja, continua o sol aqui e a lua fica lá, não vem a lua para cá, porque eu preciso acabar essa guerra. E aconteceu que o sol ficou, galera, os estudos dizem, a ciência mostra hoje que no passar do tempo, o tempo parou. Gente, você consegue imaginar isso? Fazer com que o tempo pare. Isso é muito forte, galera. E às vezes a gente está preocupado que não fez um clientinho. A gente está preocupado com a dor de dente. E quando Josué determinou que o sol parasse lá em Gibeon e que a lua ficasse lá no Vale de Ajalon, o tempo não passou, ficou com o sol, ele continuou lutando, venceu a luta, derrotou o exército que era inimigo e saiu dali da batalha vencedor. Você está entendendo isso aqui? Eu queria que você saísse dessa live hoje com uma coisa só na cabeça, uma só. Você, imagem e semelhança de Deus. É um pequeno deusinho aqui na terra. E você não tem como, filho de Deus, ficar mendigando. Não tá ficar pedindo, ficar chorando, ficar reclamando, ficar murmurando. Mas você tem que sair daqui, sim, determinando. Determinando que vai ser uma pessoa bem-sucedida, determinando que as coisas vão acontecer, que você vai se qualificar, que você vai mudar de nível. Galera, a gente está com 105 pessoas aqui na live agora. Você sabia que nesse momento agora nós podemos sair daqui no final desse ano com 105 novos gets? Ah, Wellington, mas eu já sou get. Então você pode fazer um get na sua organização de primeira linha. Ah, eu já sou milionário, faço um get de primeira linha. Eu sou presidente, faço um get de primeira linha. Eu quero que você entenda que você pode determinar. Você não é mais um na multidão. Você é uma pessoa imagem e semelhança de Deus. E você tem um poder enorme. Deixa eu chamar mais uma pessoa que eu estou animado hoje. Nunca tive tão animado. Acho que eu estou mais animado que os outros dias, sabia? Estou mais animado que outros dias. Vou chamar Eleonora Vale. Eleonora. Vou chamar... O que é get? Ô, Tássio Felipe. Tássio, quem é que te mandou o aviãozinho Get? Chama Grupo de Expansão Global. É um nível na Herbalife que ganha entre 5 e 15 mil reais. Bom dia, Eleonora. Bom dia, Wellington. Conte pra gente de onde que você é, o que você fazia, quais eram as suas maiores insatisfações. Então, primeiro eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Amém.
Antes eu já trabalhei em vários serviços, banco, venda, mas eu estava trabalhando igual essa que falou por último, com o meu marido, na oficina, não era mecânica, era funilaria e pintura. Quase igual a Neia ali, quase igual a Neia. Mas, ó, a Vera também trabalhava com o marido dela na oficina. Então, nós temos 3 mulheres que trabalhavam com o marido na oficina. Então, e graças a Deus eu conheci as suas lives, porque eu estava numa época, eu estava morando na roça, e o Alexandre Carneiro me mandou as suas lives. Você já entrou um dia na live, um dia lá no meio da roça, não foi? Sim. Fale pra gente quais eram as suas maiores satisfações e o que essas lives te ajudam. Eu estava muito desacreditada da vida, estava com depressão. Eu tinha 18 quilos a mais, mas eu não via, porque eu já tinha 18 anos de casada. E eu estava muito assim, eu tinha muitos problemas de saúde. Eu era muito gulosa, comia muito, sabe? Sentia mal, não dormia direito, né? Eu vivia implicado com o papagaio da vizinha. É muito difícil. E aí, então, eu fui convidada, eu me convidei, uma mulher me convidou, a minha irmã, eu perguntei se eu poderia ir, foi conhecer a Herbalife no Diocesano, lá em Belo Horizonte. Daí eu comecei um evento aqui em Uberlândia, que o Alexandre me falou, não, se você consegue, eu não sabia nem falar Mark Hills, nem Beverly Hills. Eu tinha muita insegurança, eu ainda sou muito insegura, mas eu estou mudando, né? Eu hoje, para entrar aqui, para mim foi um desafio, porque eu pensei, eu entro ou não entro, mas eu pensei, eu tenho que agradecer esse homem maravilhoso, que transforma a vida de muita gente, com tanta disciplina, com tanta determinação. Eu não estou sempre nas suas lives, às vezes eu abro espaço aqui, mas eu gosto de assistir, assisto depois, não todas, né? Porque tem muitas outras coisas a fazer. Mas a minha vida ficou transformada. Eu sou da roça, eu sempre falava assim, eu fui criada até aos 14 anos, eu tenho orgulho de ter morado na roça. E eu conheci a Herbalife nessa época tão difícil, mas eu fui determinada, e mesmo com vergonha, eu enfrentei tudo e todos, né? Porque minha família não aderiu à ideia, até hoje eu ainda estou tentando conquistar, mas através do seu incentivo eu abri um espaço maravilhoso. Lindo! Tenho um marido maravilhoso, olha lá, tá me ajudando muito. Bonitinho, linda não, lindo é o espaço. Então, eu estou com um espaço bem no centro de Uberlândia, tá? Então, assim, eu estou muito feliz e todo dia eu peço a Deus para abençoar a sua vida. Amém. Obrigado. Porque você realmente é um ser humano diferenciado, né? E eu cheguei aqui de milionário, já fiz várias viagens internacionais, eu fui duas vezes em Los Angeles, conheço Hollywood, fui para Paris. Não falo isso para me engrandecer, eu falo a oportunidade que a Herbalife dá para uma pessoa da roça. Né? Eu estudei, fui bancária, mas a minha autoestima era da roça mesmo, aquela pessoa medrosa, aquela pessoa insegura. Né? E através da Herbalife, através de tudo que a gente aprende, hoje o Alexandre está dando maior apoio para a gente também no treinamento, nós estamos estudando como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Então eu cheguei assim, eu fico olhando e agradecendo a Deus, que eu cheguei aqui de milionário, eu falo, eu trabalhei, mas eu tenho certeza que foi Deus que me levou, porque tem muita gente mais capacitada do que eu, né? Inclusive com diplomas de doutorado, não sei o quê, e ainda não conseguiu. E então eu tenho só que agradecer. E a minha vida hoje, cada dia que passa, eu estou tentando, né, ser um ser humano melhor. Não é fácil a gente se melhorar, mas é possível. É possível. É só se determinar. Não sair dessa live determinada. Leonora, brigadão. Deus abençoe grandemente. Beijo. Excelente final de semana para vocês. Bom carnaval para todo mundo. Eu nem sei se nós vamos fazer live na segunda. Na terça eu sei que nós não vamos fazer, não. Mas na segunda eu não sei ainda. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Beijos.